Pessoal, então vamos continuar, né, falando aí dessa questão da biodiversidade. Então, esse segundo vídeo aí sobre biodiversidade, a gente vai falar da fragmentação de habitats, né? Para a gente é muito fácil entender o que é essa fragmentação de habitat. Então, você tinha ali, né, uma floresta, um cerrado, né, enfim, um ambiente ali, um ecossistema que ele era grande, ele era unido. E aí, de repente, né, nesse processo aí de caminhada, de busca ali para ter moradia, para ter comida, né, enfim, para sua sobrevivência, ele acabou invadindo, né, esses ecossistemas, construção de estradas, enfim. E o que a gente tem hoje, né, na grande maioria de locais que a gente observa no meio ambiente, é que ficou assim isolado. Né? Então, às vezes, por exemplo, você está andando aí na rodovia, você vê que tem uma matinha aqui, tem outra matinha ali, né? E de um lado da estrada, às vezes você vê, né, alguma reservinha ambiental, alguma coisa, mas você vê que ele vai ficando o quê? Fragmentado, né? Então, hoje, na grande maioria, por exemplo, a Mata Atlântica, ah, né? A gente observa essa grande fragmentação, principalmente ali, né, naquela região que as florestas da Mata Atlântica ficaram totalmente destruídas. Por exemplo, quando você viaja ali, né, para Mato Grosso, né, questão do Pantanal, então acaba que fica ali, você ainda tem, né, logicamente, muitas reservas ambientais, você tem muita área preservada, mas você já observa, né, muita questão de fragmentação. E às vezes, né, é muito comum, por exemplo, você está viajando numa estrada, numa rodovia, você vê, né, animal silvestre morto. Então, você vê tamanduá, né, enfim, morto na estrada. Por que que você vê isso? Porque aquele animal, ele está tentando, né, ir de um fragmento, né, de meio ambiente, de cerrado, de floresta, para o outro, né? Só que ali no meio daquela travessia, de tentar passar de um lado para o outro ali da rodovia, ele acaba atropelado, né? Então isso é muito ruim. Então a gente tem essa questão que é um problema ambiental muito sério da fragmentação de ambientes, né? De habitats, muito sério mesmo. Né? Enfim, é inevitável, né? Principalmente quando você fala, né, das estradas que foram abertas, né? Cidades hidrelétricas, né? Construção de reservatórios ali, né? Alagamentos. Então isso é muito ruim, né? Quando a gente fala ambientalmente. Tem muitas espécies ali que vão desaparecer, né? Por quê? Porque muitas vezes elas não conseguem recursos para sobreviver em outro local. Então isso é muito, muito ruim mesmo para a natureza, né? Então, pessoal, essa questão da fragmentação do ambiente, ela vai acabar promovendo um isolamento populacional entre essas espécies. Ela vai muitas vezes impedir esse fluxo de genes, né, essa troca de material genético entre as espécies. Espécies que são endêmicas, né, que tem aquele habitat ali fragmentado, destruído, elas podem desaparecer. Limitação de recursos naturais para a sobrevivência das espécies. Só lembrando, pessoal, que essa fragmentação de habitats ela não é só pela mão do homem, né? Não é só o homem que promoveu fragmentação. Quando a gente estuda, né, especiação, quando a gente estudou especiação, vocês podem lembrar que a gente falou um negócio chamado de isolamento, né, geográfico, barreiras geográficas como fundamento básico para a formação de novas espécies. Não sei se vocês vão lembrar. Então, surge uma barreira, né, geográfica que separa duas populações, interrompe o fluxo gênico, e quando a interrupção desse fluxo gênico tem mutações que ocorrem, pressões seletivas que vão ocorrer, e aí vão formar novas espécies. Então, essa fragmentação, né, de habitats, essas barreiras geográficas, elas geológicas, geográficas, elas podem acontecer naturalmente, sim, né?
quando nós tivemos o processo de formação, né, de continentes, deriva continental, né, separação da Pangeia. Então, isso foi fundamental. Então, foi um processo natural de fragmentação de habitats. Algumas espécies entraram em extinção, houve formação de novas espécies. Só que o que a gente está falando aqui foi desse processo que aconteceu do homem, né? E quando é o homem promovendo esse processo, ele é um processo muito rápido, né? E que muitas vezes não dá condição de adaptação da espécie na natureza. Vocês entendem, pessoal, por que é muito, muito impactante essa questão da ação antrópica, né? Para os outros animais, para as outras espécies vegetais? Porque não dá tempo, ela é tão rápida que ela não dá tempo de acontecer uma adaptação do ambiente, às vezes selecionar alguma mutação, alguma coisa ali que seja benéfica. Então, por isso que a extinção ocorre de maneira muito mais rápida, né? Por quê? Porque não dá. Quando é um processo que às vezes ocorre na natureza de forma lenta e gradual, né? Às vezes consegue ainda se ter uma mutação adaptativa, alguma coisa. Agora, quando é o homem, né? Muito rápido e não dá tempo, tá? Então, o que seria essa fragmentação e essa destruição de habitats, né? Então, elas são ações decorrentes, né, do homem, né, em cima desses ecossistemas, fragmentação desses ecossistemas, para promover, então, plantações, né, áreas de agropecuária. Então, ela também vai estar relacionada com desmatamento, né? Questão também do extrativismo, que eu acho que até a gente comentou, né, na última aula, né? Então, quando a gente tem uma extração de recursos ambientais de maneira muito desordenada, né, a gente também pode ter, né, esse impacto aí na biodiversidade. As estradas que eu falei para vocês, quando falar de fragmentação, vocês vão guardar essa imagem na cabecinha de vocês, né? Quando a gente está viajando e vê aquele monte de animal silvestre morto, atropelado, aquilo lá é uma imagem clara para mim de fragmentação de habitat, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, aquele animal silvestre ele está tentando buscar o que? Alimento, recursos, e ele acaba morrendo ali naquelas estradas. Questão também das usinas hidrelétricas que eu já falei para vocês, né? Mineração. Então, tudo isso daí promove a fragmentação de habitats, ok? Pessoal, e aí vamos falar então agora das consequências dessa fragmentação de habitats, né? Então, a gente tem ali interrupção de fluxo gênico, a gente tem aqui populações, né, sendo separadas. Então, isso pode se tornar um problema, né? Professora, mas aí não pode surgir novas espécies? Não, porque é um processo muito rápido. No máximo que pode acontecer ali é um processo de microevolução, né? Isso sim, pode acontecer. Questões então relacionadas com a busca de recursos, né, de alimentos, né, por essas espécies que podem se tornar ali limitados para essas espécies e aí pode gerar um problema. Questão das espécies endêmicas, né, que estão só naquele local. Uma outra questão, pessoal, importantíssima, né, a questão da dispersão de sementes, né, às vezes algumas espécies vegetais elas podem desaparecer porque elas às vezes dependem de alguns animais para dispersar, né, essas sementes e às vezes com essa fragmentação ali esses animais não conseguem mais fazer isso, né, pegar essas sementes, levar. Então isso também pode prejudicar ali, né, a fauna e a flora. Algumas sementes que às vezes serviam de alimentos para o outro, enfim, porque tudo é um conjunto, né? Então isso daí, pessoal, é um problema muito, muito sério, tá? Professora, tem condição de remediar isso? Tem condição de minimizar esse impacto? Tem. Né? Hoje em dia tudo a gente tem condição de minimizar. Basta força de vontade aí, né? Dos nossos governantes e uma política para isso, tá? Que é bem difícil, né? Que ambientalista é considerado tudo doido, mas vamos lá.
Questão ambiental. O que a gente pode fazer para minimizar, né, esse impacto aí dessa fragmentação de habitats? Vocês já ouviram falar um negócio chamado corredor ecológico? Esse corredor ecológico, depois vocês podem pesquisar aí, né, dar uma olhadinha. Esses corredores ecológicos é muito, muito comum ali naquela região, né, da, da Mata Atlântica ali, né, na região sudeste. Então, o que acontece? Hoje em dia estão tentando fazer corredores, né? Então eles estão tentando promover ali corredores ecológicos. Então eles vão, né, tentar reflorestar, né, plantar vegetais ali que sejam típicos, né, daquele bioma ali, daquele biocro ali. Então eles vão fazer faixas de vegetação, né, para tentar ligar, né, um fragmento de ecossistema ao outro, tá? Então eles fazem como se fosse ali uma faixa, um corredor de vegetação, né, para tentar ligar um habitat ao outro. E hoje também se fala-se muito em unidades de conservação, né, áreas ambientais com unidade de conservação. Então eles fazem esses corredores para tentar permitir ali o fluxo, né, de algumas espécies da fauna que também vão ajudar na preservação dos vegetais, da flora. Então, tudo isso, esses corredores, pessoal, para poder tentar facilitar o quê? A troca de genes e a dispersão de semente entre as espécies. Então, isso é a fragmentação. Então, fica aqui para vocês, né, refletirem um pouquinho em como, né, essas mudanças aí do ambiente provocadas pela implantação de cidades, de agricultura, de pecuária, de indústria, de estradas, né? Como que isso impactou aí no ambiente, como que esses animais vegetais estão se virando aí, né? Nesses ambientes fragmentados, como que eles estão sobrevivendo aí nesses ambientes fragmentados. Então, um pedacinho de mata aqui, uma matinha aqui, outra matinha ali, né? Como que eles estão fazendo para viver, tá? Então, fica aí para vocês refletirem um pouquinho nisso. E corredores ecológicos. Dê uma pesquisadinha aí, corredores ecológicos da Mata Atlântica, que vocês vão encontrar muita coisa, tá? Obrigadinha.